Oi, gente, hoje eu vou falar aqui de um sintoma que acomete muitas mulheres, quase 80% das mulheres que estão aí se aproximando da menopausa, que são aqueles calores super incômodos, os chamados fogachos, né? Fogachos são aqueles calores que vêm daqui para cima, começa assim na cabeça, dá um rubor e depois daquele calor acaba vindo um calafrio e uma suadeira e muitas vezes acaba deixando a pessoa numa situação até constrangedora, porque isso pode acontecer no meio, num ambiente com outras pessoas, é muito desconfortável. Fora quando isso acontece à noite, né? E aí atrapalha o sono, a pessoa não consegue dormir direito, acorda cansada, irritada. Bom, então eu vou dar algumas dicas aqui legais para vocês para ajudar a minimizar esses sintomas, certo? Para isso a gente vai entender um pouquinho o que é menopausa, né? Menopausa é uma data, na verdade, da última menstruação. A última menstruação chama-se menopausa. E a gente pode dizer que está na menopausa quando você está há 1 ano sem menstruar. Então é um diagnóstico aí retroativo, né? A minha última menstruação foi há 1 ano atrás, então eu estou na menopausa, certo? Mas muito antes disso, a gente vai passar por uma fase, que é o climatério. Então, olha, a partir de 40 anos, os hormônios já não são os mesmos dos 20 anos, dos 30 anos. Então já começa a ter aí algum desequilíbrio. Então tem mulheres que já começam a ter sintomas 10 anos antes da menopausa acontecer. O em geral é de 4 a 7 anos, mas a gente está falando aí de mulheres jovens, né? De 45 anos, de 44 anos. E a gente tem como melhorar essa situação, certo? Bom, a menopausa em si, ela acontece, em geral, entre 48 e 53 anos. Então, se esses sintomas podem acontecer até 10 anos antes, essa idade, assim, ainda novinha, isso ainda pode acontecer, né? Bom, gente, a situação é a seguinte: existe a terapia de reposição hormonal hoje, que pode ser feito com um ginecologista ou com um endocrinologista, mas não é para todas as mulheres. Existem algumas situações em que não é indicado, como você ter tido algum tipo de câncer ou você ter algum problema cardiovascular, enfim. É importante você conseguir ter uma indicação médica profissional e ver se isso serve para você. Mas, independente se você estiver usando o hormônio ou não, não tem como você descartar mudanças importantes no seu estilo de vida. E isso daí inclui a alimentação, tá? Isso então é importante para você já começar a fazer essas mudanças muito antes desses sintomas começarem a acontecer. Porque é claro, se você tiver uma alimentação saudável, natural, enfim, você consegue evitar que passe por um período tão difícil de transição, tá? Mas enfim, eu vou dar umas dicas muito legais dentro da alimentação que podem ajudar especificamente nos fogachos, a reduzir tanto a frequência quanto a intensidade, tá? Uma das coisas é a gente conseguir incluir aí na nossa alimentação a soja. Só que a soja em si é um alimento que é muito indigesto, tem uma proteína muito grande, ou seja, a gente tem uma dificuldade de digeri-la. Então isso pode causar gases, estufamento abdominal, distensão, né, abdominal, enfim, causar uma intolerância alimentar. Então não é um alimento muito bacana da gente incluir. Só que a soja é a principal fonte de isoflavona, que é um fito-hormônio, ou seja, um hormônio de planta que pode ajudar muito nessa regulação desse desequilíbrio hormonal, desse déficit hormonal que acaba causando esses fogachos. Mas a gente tem uma forma da soja de utilizar e que não dá nenhum problema abdominal ou de intolerância alimentar, que é o tofu. O tofu tem sim aquela fama de não ter gosto de nada e realmente não tem gosto de nada, mas com o tofu a gente pode preparar um monte de receita muito gostosa, por incrível que pareça, porque ele não tem gosto de nada, mas ele pega gosto das coisas. Então você pode fazer uma pastinha de tofu usando manjericão, usando ervas, cenoura, enfim, você pode fazer pastinhas de vários sabores para você colocar numa torradinha, para você colocar na sua salada. Você pode fazer hambúrguer de tofu, você pode picar o tofu e colocar na sopa, e é uma fonte de hormônio de planta que não vai fazer mal nenhum e, ao contrário, vai ajudar a equilibrar esses hormônios que já estão meio em queda, certo? Então aí todos os estudos mostram pra gente que o consumo de tofu acaba diminuindo muito a frequência e a intensidade desses fogachos.
Então, gente, todos os estudos científicos mostram que aumentar o consumo de tofu acaba minimizando muito os fogachos, tanto a frequência quanto a intensidade. Você vê, por exemplo, as asiáticas que têm um consumo muito alto de tofu, de miso, ou seja, consomem muitas isoflavonas, elas acabam tendo muito menos desses sintomas, certo? E é fácil da gente colocar aí, tem muitas receitinhas bacanas. Outro alimento muito interessante da gente incluir, que também é fonte de fito-hormônio, é a linhaça, né? A linhaça, na verdade, você pode triturá-la, colocar em cima de uma fruta, colocar em cima da sua salada, vai te dar, além de ômega 3, né, que é uma gordura super anti-inflamatória, protetora do coração, vai te dar esse fito-hormônio que também vai ajudar bastante. Outras dicas bacanas é assim, você tentar diminuir a cafeína, apesar do café ser super bom para a saúde, se você tem muitos fogachos, é legal que você tente dar uma diminuída tanto em cafeína quanto em álcool. E uma dica muito importante, que muita gente não sabe, tentar ter um cuidado específico para não ter uma absorção alta de fitalatos. Fitalatos são umas substâncias que elas estão nos plásticos em geral, assim, né? Então, assim, tem potinhos de plásticos que você coloca a sua comida, pode passar essa substância que está ali nesse recipiente para a sua comida e você ingerir. Isso acontece principalmente se for esquentado. Então, se você tem a mania de pegar, por exemplo, a comida está pronta, está quente, aí você coloca num Tupperware, né? Ela ainda quente para guardar. É péssimo, porque o quente faz o estímulo de soltar, desprender essa molécula que é super perigosa para a saúde em vários aspectos, aumenta risco de câncer e também faz um desequilíbrio hormonal, podendo aumentar mais ainda esses sintomas aí dos fogachos. Então, cuidado. Não beber cafezinho, chazinho em copinho de plástico, não colocar uma comida pronta quente no plástico. E outra coisa também que muita gente faz é pegar a garrafinha de água de plástico e largar dentro do carro, que aí pega sol, esquenta e aquilo passa tudo para a água. Então são dicas dentro da alimentação que a gente pode ter quanto antes melhor para a gente não só cuidar da saúde como um todo, mas evitar aí passar por esses calorões, né, que não é nada agradável. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para você sempre ser notificado. E se você conhece alguma mulher que possa estar passando por isso, também ajuda, compartilha, porque a informação nunca é demais. Até a próxima!